Queridos amigos, abra comigo nesta noite a sua cópia da Palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Está no capítulo de número 14, eu lerei versículo 16 e 17. No Novo Testamento, terceiro dos Evangelhos, Lucas, capítulo de número 14, versículo 16 e 17. Estas palavras, porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E o que nós temos diante de nós nesta parábola magnífica do Senhor são pretextos para rejeitarmos o nosso Deus. São muitos os pretextos que nós temos para colocar Deus fora da nossa moldura existencial e rejeitar este convite de salvação tão belo, tão poderoso, tão claro, entregue pelo Senhor Jesus Cristo Salvador. Querido, essa parábola ela revela muito sobre o ser humano. Eu penso que uma das poucas parábolas que com muita clareza ilustra a minha vida antes da conversão, e creio que a maioria de nós se encaixa de alguma maneira aqui, porque nós certamente tivemos muitas desculpas para não ouvir a voz do Senhor, para nos afastar dele e seguir a nossa autodeterminação. Bem, esse texto da Palavra de Deus, sobre homens e mulheres que seguem pela vida recusando, rejeitando o maior convite possível: conhecer a Deus, conhecer o seu Criador de uma maneira experimental, pessoal e real. E conhecer, é claro, a Deus pelo arrependimento e a fé, é conhecer perdão, conhecer uma nova vida, conhecer certeza de salvação. E é isso que é rejeitado, e estas são as desculpas. Bem, é uma parábola do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que eu já mencionei isso muitas vezes, mas creio que é sempre importante recordar para não perdermos de vista o significado das parábolas de Cristo. Parábolas não são meras histórias com um fundo moral, uma aplicação moral. As parábolas de Cristo são recursos visuais ilustrando a sua mensagem de salvação. Cada uma dessas pequenas parábolas ilustra um aspecto da salvação, um aspecto do pecado, da condição humana, um aspecto da graça de Deus. E essa parábola ela faz isso de uma maneira muito particular, porque ela lida com o problema do coração humano, a dureza que há no coração humano, e a nossa tendência em colocar de lado o convite de Deus para a salvação. Bem, essa parábola inicialmente, quando ela foi pronunciada pelo Senhor, foi uma resposta a um líder religioso nos tempos do Senhor Jesus Cristo. Você lê aqui no capítulo de número 14, no versículo 15, que uma pessoa diz: o Senhor, tendo ouvido as palavras de Cristo, e ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Nós não sabemos exatamente a razão dessa declaração, ou melhor, o teor. Parece ser uma declaração cínica, parece ser uma declaração tanto sarcástica, baseada no contexto anterior, uma espécie de desdenho. Todavia o Senhor toma essa declaração. Ao ouvir o discurso do Senhor, aquele homem declara essas palavras, e o Senhor toma esta declaração para revelar algo sobre a natureza humana. E o que ele declarou aqui, querido amigo, é uma declaração que nós fazemos muitas vezes: bem-aventurado aquele que estiver no céu. Outras vezes nós dizemos assim: quem será salvo? Que tipo de pessoa entrará no céu? Resumindo, em outras palavras, muitas vezes nós estamos mais preocupados com as tecnicalidades, com o censo, com porcentagem, do que a nossa própria condição espiritual. E a resposta do Senhor Jesus Cristo é essa. É sobre a condição espiritual de cada pessoa. Bem, esse é um dos grandes temas na Bíblia, é claro. Quem entrará no céu? Quem estará lá? Bem, certamente Cristo Jesus, pelos seus próprios méritos. Ele subiu à glória eterna. Ele está lá. Mas quem além dele estará, uma vez que nós não temos mérito algum que nos recomende a Deus? Como ser aceito por Deus? Porque não poucas pessoas recusam abertamente este convite para viver, este chamado. É uma pergunta intrigante, não é? E aqui está a resposta, a parábola toca nessa questão. Bem, é também uma parábola de advertência. Há parábolas de comparação,
a parábolas de advertência, e esta é uma parábola de advertência. E o Senhor Jesus aqui está advertindo, em resposta àquele homem, sobre o perigo de procrastinar, o perigo de deixar para mais tarde ouvir e responder o chamado de Deus, o perigo de colocar de lado o Evangelho e colocar em primeiro lugar esta vida, deixar de lado a voz de Deus na consciência e seguir por esta vida dizendo mais tarde, e escolher este mundo, meu pecado, do que o chamado ao arrependimento e partir para a eternidade, querido amigo, sem perdão, sem certeza de vida eterna. Essa é a advertência. Em sua parábola, o Senhor descreve aqui um homem bem interessante. Em muitas das parábolas do Senhor há este enredo com estes personagens, um pai de família, isto é, um senhor que tem sob o seu cuidado, autoridade e poder, uma grande quantidade de pessoas, filhos, filhas, servas. Às vezes ele é um proprietário de grandes glebas de terra, muito rico, e servos são representados, ou filhos, e aqui isto acontece mais uma vez. Isso acontece porque é sobre o reino de Deus. E aqui há um homem nesta parábola, ele começa no versículo 16. Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitas pessoas. Se é uma grande ceia, provavelmente era um homem muito rico. Ceia é um jantar, uma refeição, uma festa à noite, não é um almoço, não é um café da manhã. Ele fez uma grande ceia. Se você pensa em termos de uma sociedade agrária, este homem provavelmente era um fazendeiro, um dono de muito gado, de muita terra. E esta ceia não seria amendoim e suco, seria o bezerro cevado, seria muita comida, seria coisas esplêndidas, uma grande, termo grande aqui em qualidade e extensão do que poderia ser comido ali, acessado ali, e convidou a muitos. Bem, esse homem aqui, ele nos é apresentado como alguém muito benevolente. Ele decidiu se alegrar com outras pessoas, prover um momento de confraternização, conversar com estas pessoas, e ele organiza uma ceia, um banquete, convida muitas pessoas, e essas pessoas, queremos pensar, provavelmente pessoas conhecidas por ele inicialmente. Ele é um senhor possuidor de terra, e ele deve ter convidado, muito provavelmente, aquelas pessoas que moravam mais próximas dele, dependiam dele. Ele é um senhor de terras, haviam pessoas que, viviam em suas terras, dependiam daquela terra, plantavam, mas a terra não pertencia a eles. E aquele senhor provia para a vida dessas pessoas, de suas famílias, e eles agora são convidados para ir na casa daquele grande homem, entrar na casa, estar com ele como amigos, juntos ali, se alegrarem juntos em uma grande ceia. Bem, é costume nestes banquetes da antiguidade, nós vemos isso em outras parábolas, que 2 convites são feitos para a ceia. Primeiro é feito um convite, um chamado geral, um anúncio geral. Talvez este anúncio foi feito através de algum cartaz pregado em um determinado lugar, convidando toda a redondeza. Esses tempos atrás estive numa pequena cidade aqui em Santo André, chamado Paranapiacaba, é uma colônia ferroviária inglesa, e havia uma árvore ali chamada Árvore do Anúncio, é onde toda a comunidade de trabalhadores eram informados sobre alguma coisa, o próximo jogo de futebol que iria acontecer, ou que a chuva estava vindo, isso ou aquilo. Talvez de uma maneira como esta, a comunidade fosse avisada. Havia um primeiro chamado geral, então tudo era preparado. Quando a ceia estava pronta, naquele dia, as pessoas agora eram convidadas pessoalmente, individualmente, para virem, tudo está pronto, venham. E o convite é este: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Esse é o primeiro convite geral. E à hora da ceia, aqui está o segundo, mais pessoal, com seu nome no convite, mandou o seu servo dizer aos convidados, que já foram convidados: vinde, que já tudo está preparado. Esse era o costume. Então, no dia do banquete, um chamado oficial a vir à ceia. Bem, mas nós lemos algo muito surpreendente aqui. A narrativa parece estar fluindo. Um bom homem, uma grande ceia, pessoas que dependem dele, uma festa maravilhosa, as pessoas foram convidadas, já estão ali preparando suas roupas, o que quer que seja, para estar ali, mas algo contrário acontece do que se espera.
E à hora da ceia mandou o seu servo dizer, versículo 17, aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma, isto é, como que uma pessoa só, juntos, unânimes, começaram a excusar-se, colocar o pé de fora, desculparem-se para não ir. Essa é a surpresa. Todos aceitaram o convite inicialmente. Todos disseram: sim, eu irei, nós vamos, a minha família vai, eu estarei. Você estará lá? Sim, nós estaremos lá, nós nos encontraremos lá. Que roupa você vai vestir? Vamos lá, nós iremos. Todos aceitaram o convite inicialmente. Mas logo, tendo dito sim ao convite, se foram e começaram a maquinar, planejar uma maneira, uma desculpa para não irem à ceia. Claro, eles não diriam abertamente: eu não irei. Eles deveriam ser educados, porque eu vivo na terra desse homem, ele me faz tanto bem, ele pode me jogar fora dessa terra, me expulsar daqui quando ele quiser. Bem, eu não vou dizer abertamente: eu não quero ir na tua casa, eu não vou com a tua cara, eu não vou lá, não me chame. Nós iremos sim. E então começaram a maquinar certas desculpas para justificarem, entre aspas, o porquê eles não iriam. E assim o Senhor segue em sua narrativa. Tendo aceito um convite inicial, por educação, seguem agora a planejar as suas desculpas. E o objetivo do Senhor Jesus Cristo, lembre-se, em cada parábola e aqui também, é ilustrar a maneira como nós lidamos com o nosso Criador, como nós o rejeitamos, a nossa astúcia, a nossa capacidade de empurrar para o lado chamado de Deus a nossa alma. E ele ilustra isso com muita clareza. Bem, Deus é representado aqui como este pai de família, como este homem rico, proprietário. Ele é o Senhor do universo. Ele criou todas as coisas. As aves nos céus, os bodes no campo, tudo é dele. Ele não precisa de nada. E nós somos esses arrendatários vivendo em sua terra, nos alimentando do seu ar, da sua água, do seu sol, pisando em seu solo, plantando na sua terra e nos alimentando. Essa é a narrativa, esses são os personagens. Aqui está Deus tão bom, tão maravilhoso, provendo, e Ele nos chama a conhecê-lo pessoalmente, estar na presença dEle e sermos amigos e conhecê-lo por experiência, e nós o rejeitamos. E nós tomamos conta da nossa vida, dos nossos dias, dos talentos, das provisões, como se fosse nosso por direito, como se não pertencesse a Deus, e nós não queremos nada com Ele, que Ele interfira em nossa vida, que Ele nos leve a pensar sobre a eternidade, nós o colocamos de fora. Mas é claro, eu não posso falar para Deus, na maioria das pessoas não dizem: eu não crente, sai da minha vida, vai embora, Deus isso, Deus aquilo. Não. Nós começamos a criar nossas desculpas para convencer nossa consciência e nos desculpar diante de Deus e dos mensageiros de Deus que vêm nos chamar para ouvir o Evangelho, para buscar a Deus enquanto há tempo. Pense o teor, essa é a narrativa, a estrutura, aqui estão os personagens. Essa grande ceia é o chamado de Deus a um relacionamento pessoal com Ele. É a provisão de Deus para a salvação, para o perdão de nossos pecados. Ter comunhão com Ele significa ter pecados perdoados. Ele é um Deus santo. Eu não posso ter comunhão com um Deus santo sendo eu um pecador. A sua glória, a sua santidade me expele para longe dele. Ele é luz, ele é verdade, ele será santificado em todo aquele que se aproxima dele, o que quer dizer que tudo aquilo que se aproxima dele deve ser santo. E nós não podemos ter esta comunhão real, pessoal com o nosso Criador no estado em que nós nos encontramos. Assim, esse é um convite ao perdão, a uma nova vida, a reconciliação com Deus, é um chamado a estar com Ele. E nós rejeitamos uma grande ceia, todas as bênçãos de Deus que vêm com a conversão e o perdão. A paz, a alegria, o céu, mansões celestiais simbolicamente representado aqui, conhecer a Deus. Bem, este é o convite. E o convite é o chamado do Evangelho. É um convite gratuito, é um convite para a salvação, é um convite do próprio Senhor Jesus Cristo, dono da casa, para pessoas que nunca poderiam estar ali por seus próprios méritos. E a desculpa dessas pessoas bem representa, sem sombra de dúvida, a maneira como nós rejeitamos o convite de Deus. Bem,
O convite de Deus. O que é este chamado? Queridos amigos, cada um de nós, em muitos momentos da vida, nós recebemos esse chamado de Deus. É um convite para viver, é um convite para virar as costas para o nosso pecado e esse mundo e buscar a Deus. É um convite, um chamado para a reconciliação com Deus. Muitas vezes este convite vem da seguinte maneira: você tem uma percepção mais clara sobre as realidades espirituais. Alguém morre na família. E de repente a morte se torna real, isto é, a vida se torna clara, ela é breve, ela irá acabar. Isso é um chamado a parar e considerar. E então, eu estou preparado para entrar na presença de meu Criador? Esse é um chamado. Às vezes o que nós fazemos? Põe os fones de ouvido, não ouça esse chamado, não quero pensar sobre morte agora, eu tenho muita coisa para fazer ainda. Não, eu lanço de lado este chamado. Outras vezes nos é visitado pela enfermidade e eu sinto a fraqueza mais uma vez. Outras vezes nós temos alguns vislumbres, seja na natureza, seja nos relacionamentos, na criação de Deus, da glória de Deus, do seu poder, da sua existência. Quando nós olhamos algumas coisas, não é, no universo criado, aquelas imagens tremendas das galáxias, ou certas coisas tão poderosas e complexas, e você para pensar, eu sou tão pequenino, Deus é tão grande e maravilhoso. Uma das experiências mais tocantes nesse sentido que eu tive foi quando eu visitei uma vez as cataratas do Iguaçu. Período assim como esse, muita chuva, e o som, queridos amigos, daquelas águas caindo lá do Argentina, e você vê aquele abismo de água e o som, e você podia gritar ali, e você não se ouviria. A imensa boca daquela cachoeira, aquela cascata, o senso da nossa pequenez como um gravetinho. E essas coisas te fazem às vezes parar e pensar sobre a grandeza de Deus. E quando você pensa, não é, sobre a vida, a existência, a complexidade da criação, da natureza, que há um desenho, um design, um projeto, você logo percebe, há um Deus, há um Criador, e esse é um mensageiro às nossas almas. E o que nós fazemos? Não, se eu encarar esta verdade, se eu acreditar que é um Criador, bem eu sei, eu vou ter que abandonar os meus pecados. Então o que eu prefiro? Eu prefiro a teoria da evolução, eu prefiro crer em coisas absurdas e patéticas, que o nada do nada trouxe tudo à existência, porque isso justifica o meu pecado. Eu não preciso imaginar que Deus existe, que é um julgamento, e que tudo está bem, e que no final a vida acaba, não tem punição, vamos pular o carnaval desta vida, que logo tudo vai se acabar. Nós rejeitamos esse mensageiro. Outras vezes você vê a mudança na vida de uma pessoa e você percebe o quão verdadeira é a Bíblia quando ela fala que a salvação envolve transformação por dentro, uma nova vida. E aquela pessoa tão difícil, tão terrível, foi tão transformada, e você perguntou a ela o que aconteceu, e ela te explica: eu percebi o meu vazio, a minha culpa, o meu pecado, e fui a Cristo em arrependimento, e Ele fez isso em mim. E este é um mensageiro de Deus dizendo: você precisa também de uma nova vida. E o que nós fazemos? Bem, nós dizemos: isso aí é só entusiasmo religioso, logo vai acabar, fica de olho, logo ele vai voltar. E a pessoa não volta, ela continua, e nós começamos a criar nossas desculpas. E então vem este chamado mais oficial, direto. Você ouve a palavra de Deus, o Evangelho sendo pregado, ou você a ouve em algum lugar, ou você abriu a Bíblia e começou a ler, começou a compreender a mensagem do Evangelho, e por estas palavras, pelo sermão direto da palavra de Deus, há esse convite pessoal mais direto que é feito. Há esses convites gerais, reais, ao longo da vida, e então há este chamado: vinde, vinde. O Evangelho é que faz esse chamado mais particular, mais pessoal. Isso é claramente ilustrado aqui. Chega aquele dia quando nos é dado um convite de uma maneira mais clara. Sim, a natureza, o poder de Deus, a morte, a criação, nos remete a essas verdades, toca, nos fala sobre a realidade de Deus, da eternidade, mas há um convite direto, claro, específico, ordenado para mim, que vem do Evangelho, e você ouve o Evangelho, e esse é um chamado claro. Você não pode dizer: já não é só não é para todo mundo em geral, foi feito para mim, meu nome está escrito aqui, está dizendo sobre o meu estado, a minha condição. Sim, olhar na natureza,
prova para todas as pessoas que há um Deus, mas ele não está falando em particular comigo sobre a minha necessidade. Então vem o Evangelho e põe o teu nome neste convite, e isso é entregue em tuas mãos. E a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, tudo já está preparado. Bem, nos versículos de número 18 a 20, você começa então a observar as desculpas forjadas por cada um deles. Deixe-me começar por aqui. Mantenha a sua atenção, querido amigo, e eu espero que o Senhor fale à tua alma. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, e importa ir vê-lo, rogo-te que me hajas por desculpado, por excusado. Bem, o que assemelha essas desculpas, a primeira, a segunda e a terceira, é que em cada uma delas há um tom decisivo, há uma assertividade, há um tom também de desprezo. As respostas, elas são curtas, elas são definitivas, eles não ficam ali dizendo muitas e muitas coisas. Eu não vou por isso, eu não vou por aquilo, é algo decisivo. A porta está fechada, não tente me convencer, não tente me chamar, apelar para mim. Há esse elemento em cada uma das desculpas. Mas isso não é algo que você faria na vida real. Se, por exemplo, uma pessoa que você tem alta consideração fosse te visitar, alguém da tua área profissional que você admira muito, que você tem muito a aprender, e se você é um desses amantes de tecnologia, e deixe-me usar alguns poucos nomes, Bill Gates ou Elon Musk, fosse te visitar, e você teria toda a oportunidade para perguntar e aprender, e essa pessoa que você tem uma grande estima batesse na tua porta e fosse te avisado: olha, ele está lá, e você dissesse a ele algo do tipo: sabe, eu comprei um pijama novo, eu estou doido para experimentar. Ele fala para ele voltar outro dia. Você não faria um negócio desse? Faria? Mas é isso que está acontecendo aqui. As respostas, as desculpas são tão tolas que parece que eles nem se importam em melhorar a desculpa para que ela pareça verdadeira. Isso mostra o desprezo que eles têm por aquele homem. Por quê? Porque nós agimos assim com Deus? Porque nós tampamos o ouvido da nossa consciência quando Ele fala com clareza que eu sou um pecador e que eu pequei sim, e que foi minha culpa e eu escolhi, e eu lanço fora esse mensageiro, quando Deus está me chamando não para a condenação, mas para o perdão, porque eu invento as desculpas mais frívolas e nécias para rejeitar o chamado de Deus. Queridos amigos, o Senhor ilustra a nossa atitude aqui. Somos nós. É assim que nós tratamos a Deus, de maneira que nós não trataríamos nem outra pessoa com dignidade. Nós cortamos Deus de nosso interesse, nós colocamos eles para fora de nossa atenção. E essa é a nossa maneira de lidar com a consciência. Nós criamos um esquema para não buscar a Deus, uma desculpa, uma justificativa que parece plausível, mas no final das contas eu quero viver os meus pecados, eu não estou interessado em Deus. Mas nós não vamos dizer isso abertamente a Ele, nem as pessoas que creem nele. Bem, quem somos nós para fazer isso com Deus? Criados por Ele, vivendo em seu mundo, em seu universo, recebendo uma vida em um corpo para viver nele provisoriamente por um tempo, então partir para estar na eternidade, bebendo deste ar, essa torneira. Você já parou para pensar? Não tem nada que nos liga a essa terra senão este pequeno canal. Se essa torneira é fechada do ar, então nós caímos. É Ele que providencia uma vida tão frágil, pertencendo a Ele, recebendo tudo dEle, e nós o rejeitamos. Quem somos nós, queridos? Quem é Ele? Ele é o Deus Santo, Ele é real, Ele é pessoal, Ele não é uma energia abstrata, distante. Se eu posso entender, falar com você e você me entender, isso chama pessoalidade, capacidade relacional. Deus é muito mais, Ele entende o que você está pensando agora. É a maneira como você está ouvindo estas coisas e o que você pensa sobre isso. Quem sou eu para rejeitar o meu Criador, que me chama e que vê e sabe que eu sou um pecador, e ainda assim, como um pecador, me chama ao perdão e à vida, eu lanço fora. Ele que tem em sua mão a eternidade, a chave do céu e do inferno. Ele somente que tem o poder de perdoar ou reter os pecados. Quem sou eu para agir dessa maneira diante do chamado de Deus? E aqui está, vivendo em seu mundo, vivendo em seu universo,
tirando o nosso sustento desse planeta, respirando o ar que pertence a Ele. Então vem o chamado direto do Evangelho, que nos diz que Ele tem verdadeiro interesse pessoal, e poder e a graça para perdoar e me receber. E o que eu faço? Eu jogo um balde de água fria nesse mensageiro, a consciência é o Evangelho. Eu faço isso. Somos nós aqui. Mas há um problema com o pecado. E nós queremos esquecer disso. Que o Evangelho, ou melhor, um problema ao ouvir o Evangelho e não responder, que esta mensagem do Evangelho ela é diferente de qualquer outra mensagem. O Evangelho não é simplesmente a declaração de um fato. O Evangelho é uma mensagem que requer uma resposta. E nesta noite, tendo ouvido o Evangelho, você se tornou responsável diante de Deus. O Evangelho é uma mensagem do Senhor que requer uma resposta. E nós esquecemos disso. E o fato é que todos somos pecadores neste lugar, aqui nesta noite. E o pecado é como uma enfermidade de morte e precisa de uma cura. E a morte é a ira, o julgamento de Deus. E a cura, é claro, é o perdão de Deus provido por meio de Cristo. E você recusa isso. Queridos amigos, há uma consequência. O Evangelho é uma mensagem que exige, que comanda, que requer uma resposta. E deixe-me dizer isso, mesmo sem responder, você respondeu. Não há neutralidade nisto. Aquele que crê responder não será condenado, diz a palavra de Deus. Aquele que não responder, não crê, já está, permanece condenado. E essa é a triste realidade. E essa é a advertência. Bem, eu me delonguei aqui, mas preciso agora concluir lidando com cada desculpa em particular. Veja cada uma delas. O que caracteriza é que todos estes homens estavam envolvidos em algo. Marque isso aí. Algo que ocupava muito a mente e o coração deles. Eles estavam presos a alguma coisa e assim eles desprezam algo de grande importância. Veja o primeiro. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, e importa ir vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. Bem, é absurdo, não é? Está por trás dessa desculpa. Comprei um campo, uma terra, um pedaço de terra. Eu vou plantar, eu preciso ver essa terra e assim, eu não posso ir para a ceia. Que desculpinha superficial, tão banal, tão ridícula, que você prefere passar por tolo do que dizer logo, não quero ir, não me importune. É claro, certamente que alguém que compra uma terra cujo objetivo é plantar ou criar gado, uma fazenda, você esperaria que essa pessoa tivesse visto, examinado, analisado, trazido um agrônomo, um engenheiro, visto o pH desse solo antes de comprar, antes de pagar e assinar. Você conhece a terra primeiro, o imóvel primeiro e depois você compra. Mas veja que desculpa injustificável. A pessoa prefere passar-se por tolo. Ninguém comprou uma fazenda, uma gleba, com o objetivo de investir nela sem conhecer cada metro quadrado dessa terra. Ninguém compra um terreno sem olhar antes, mas essa foi a desculpa. Talvez não pareça irracional aos nossos ouvidos, porque é algo referente a uma sociedade agrária, mas pense da seguinte maneira. É como se alguém, para se desculpar, ela dissesse assim, eu não posso ir, sabe por quê? Ouvir o Evangelho, porque eu comprei uma casa muito grande para investir, mas eu comprei pelo telefone, eu nem fui lá ainda, eu já paguei, já assinei, eu não sei se ela está em pé, se ela está em condições, é tolo, não é? Comprou algo para investir sem olhar, sem saber. É absurdo isso, mas essa é a desculpa, essa é a justificativa. Desculpe-me, eu não posso ir. É claro, o Senhor Jesus Cristo, Ele põe termos exagerados aqui para mostrar quão irracional, quão patético nós conseguimos ser para rejeitar ao nosso Criador. E as nossas desculpas são semelhantes. Eu sei que eu devo buscar a Deus, eu sei que eu sou um pecador, que eu não estou preparado, mas eu estou envolvido, tão envolvido, sabe, com os meus estudos,
A minha carreira, estou melhorando aqui a desculpa, porque essa parece uma boa justificativa. Eu estou tão envolvido com o vestibular e o concurso que eu não posso buscar a Deus e ler a Bíblia, porque a minha mente está muito nisso, naquilo. Eu não posso fazer isso. Mas veja, Deus não pede que você deixe os teus estudos, abandone a tua carreira, deixe tudo de lado e o busque. Ele está apenas dizendo que você vá a Ele em busca de perdão e salvação. Essa é uma grande desculpa. Eu não tenho tempo, tem muita coisa acontecendo na minha vida, agora não é o momento. Eu não consigo deixar de praticar essas coisas que desagradam a Deus, sabe? Eu não estou preparado ainda para buscar o Senhor. Você quer dizer, eu não desejo deixar meus pecados, não é isso que você quer dizer? Eu não quero deixá-los ainda. Mas o chamado não é deixar os teus pecados, é ir com os teus pecados. Não há nada que te impede. Ele diz, venha como você está para ser transformado. Traga a tua culpa, traga o teu pecado, Ele irá salvar. Quão esfarrapada é a nossa desculpa. No fundo nós sabemos o que nós estamos fazendo. Você nunca conseguirá deixar os teus pecados por si mesmo. É Ele que irá te ajudar. A salvação é perdão e é graça de Deus para vencer o poder, o domínio do pecado. Eu me pergunto se esse é o caso de alguém aqui nessa congregação nesta noite. Os teus interesses pessoais são colocados na frente das tuas necessidades espirituais. Você diz, bem, ok, eu entendo. Se eu puder conciliar o meu interesse pessoal e Deus, tudo bem. Se eu puder ter Deus e os meus pecados, eu irei. Mas se eu tiver que colocar Deus em primeiro lugar, então isso não é para mim não, eu creio que isso não é para mim. Se eu tiver que desistir da minha indulgência, das minhas ambições egocêntricas, eu não estou interessado em Jesus Cristo. Se Ele tem uma bênção para mim, uma cura, um esposo, uma esposa, alguma coisa boa, eu quero Ele, eu quero sim, mas se essa história de ser um pecador e me humilhar diante de Deus, não, eu estou culpado, eu tenho muita coisa acontecendo, não é o momento para mim, eu não posso ir, me tenha por desculpado. O máximo que eu quero de Jesus, de Cristo na minha vida, eu não estou desprezando Ele, eu quero algo dEle na minha vida, mas eu não quero Ele na minha vida. Tá bom, eu vou andar com a camiseta Jesus, eu vou pôr um adesivo no meu carro me identificando, Deus é fiel, graças a Deus, obrigado. Ele não está fora completamente da minha vida. Mas Ele próprio como Senhor da minha vida, não, me tenha por desculpado, eu não quero isso para mim não. Obrigado, benção, tchau. Nós somos assim em linhas gerais. Nós não falamos abertamente, mas as nossas desculpas contínuas se amontoam a isso. É isso que nós estamos dizendo a Deus. Eu não quero, Senhor. Eu tenho algo melhor neste momento. Eu comprei um campo, me importa vê-lo. Aquele homem, ele colocou bens, ganho, cobiça em lugar da sua alma. E há milhares de pessoas que fazem isso. Teu trabalho é uma desculpa. A tua carreira, os teus filhos, a condição de saúde, casa, bens, roupas, objetos. E assim nós corremos como tolos e os anos passam e nós esquecemos que nós não levaremos nada. Sabe o que você levará e eu levarei para a eternidade? Nem mesmo o corpo que nós recebemos na entrada nos levaremos. Se eu sou uma pessoa que nunca ouvi e respondi ao chamado do Evangelho, querido amigo, você não levará nada que você alcançou aqui, nem as tuas medalhas, boas experiências, ou qualquer coisa que te torne uma melhor pessoa humanamente falando, tudo isso ficará para trás, somente a tua alma e a tua culpa diante de Deus para ser julgado. Mas não precisa ser assim. Se você o buscar e ouvir e responder, e clamar a Ele por vida e perdão, quando chegar aquele dia, você entrará na presença dEle, a tua alma e contigo um banco de memória de tantas bênçãos, um certificado de vida eterna para entrar na presença do Senhor. Não precisa ser assim, não precisa ser assim, você não precisa terminar teus dias condenado, sem saber
se foi salvo ou não. Não precisa ser assim. O chamado é para perdão e certeza de vida eterna. E aqui está essa desculpa. Mas deixe-me passar para a segunda desculpa esfarrapada. Está nesse versículo de número 19. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo que me hajas por escusado. Bem, o que está aqui diante de nós? O que está por trás dessa desculpa esfarrapada aqui? Bem, o que está por trás é o prazer colocado acima da alma. No primeiro foi coisas, objeto, posses, em primeiro lugar. Aqui é o prazer. Comprei 5 juntas de boi, eu vou experimentá-la. Aqui está um homem, que é uma pessoa que possui algo novo, uma novidade que ele não tinha antes. Bem, você sabe disso. Se você é um homem que chegou na idade das ferramentas, 40 anos em diante, por ali, você sabe o que eu estou falando aqui. E de repente, você está ali consertando o cano em casa, com aquela serrinha fininha horrível, e você vê aquela ferramenta DeWalt, a bateria poderosa, e você compra aquilo. E quando ela chega pelo correio, criança e mãe e pai, esposa não existe mais, e o universo desapareceu, é eu e essa caixa, e essa ferramenta, eu preciso testar, eu preciso usar, vou carregar a bateria. É o que está acontecendo aqui. Ele é um agricultor, e ele está acostumado a arar o campo, ele próprio, puxando, talvez com um jumentinho, o arado, mas agora ele conseguiu juntar dinheiro e comprar 5 juntas de boi. Sabe o que são 5 juntas de boi na antiguidade? É como passar de um jumentinho para um trator. Com a junta de boi você consegue arrastar muita lenha e não precisar puxar e colocar no lombo de uma vaca, de um boi. Com uma junta de boi você consegue puxar o arado. Imagine com 5 juntas de boi, quanto você não vai poder plantar? E tempo é dinheiro, e o comprador está esperando o fruto, que eu quero provar esse negócio. 5 juntas de boi, eu não posso ir para a ceia, eu não posso ir lá hoje à noite, eu tenho que provar estas juntas de boi. Quão ridículo! Experimentar bois à noite. Você já tentou fazer um negócio desse? No escuro? Era uma ceia, à noite, não havia sol, não havia luz elétrica. Vou experimentar meu boi. Quão ridículo nós somos, queridos amigos. Mas o que Cristo está ilustrando é isso. O prazer acima da alma, o prazer acima da eternidade, o prazer momentâneo. Agora não, eu tenho vislumbres diante de mim, eu estou quase alcançando isso na vida, eu estou quase chegando a esse patamar. Eu não tenho cabeça agora, eu sei que eu preciso de Deus, mas eu não tenho cabeça nesse momento na minha vida, eu estou quase lá, e eu sei no fundo da minha mente que há certos degraus que eu preciso pisar ali, que não são agradáveis a Deus. Deixa eu fazer logo isso aí. Aí eu busco ao Senhor o prazer, antes da eternidade. É isso que está aqui, seu prazer em primeiro lugar. Ele estava absorvido por algo, e muitas pessoas são assim, absorvidos na mente, na imaginação, no coração, com o carro que irá comprar, com a casa que irá comprar, com a carreira, com o status social. Isso vem primeiro. Ou, de maneira ainda mais banal, tudo que me preocupa ao longo da semana é que a sexta-feira e o sábado chega, e quando chega a sexta, sextou, deixa a vida para trás, deixa a vida me levar. Agora, tudo o que interessa é a boate no fim de semana, é o que eu vou fazer, a zoeira, o que quer que seja. A semana corre, é desperdiçada, mas dentro da minha mente vai chegar a sexta, vai chegar o sábado, e o carnaval está chegando. Eu não tenho pensamento para a eternidade. Eu não penso sobre estas coisas. O que me consome, o que me interessa é isso, é o agora, é algum prazer. Deus não tem lugar, e assim todo o convite da palavra de Deus é empurrado momentaneamente para o lado. Será que esse é o teu caso? Prazer acima da eternidade? Essa é uma parábola de advertência. O convite daquele Senhor foi para uma grande ceia, estar na companhia de uma pessoa que se importava com Ele. Qual é o chamado de Deus? Buscá-lo, ir a Ele, mas Ele não precisa de nós. O que é que nós acrescentamos a Deus? É um chamado a pessoas que não merecem.
É um chamado gratuito. Ele não diz, faça um seminário primeiro, depois venha a mim. Ele não diz, aprenda toda a teologia e a comparação de todas as teologias, depois venha a mim. Ele não diz, melhore-se a si mesmo primeiro, rapaz, depois venha a mim. Não, ele diz, venha, venha. Venha para o perdão, venha para a vida. Esse é um chamado maravilhoso de Deus. Oh, meu querido amigo, aceite ou rejeite este chamado, o fato é que você terá que encará-lo. E eu também. E o Evangelho é uma mensagem que requer esta resposta. E há uma consequência clara. Ser perdoado, ser transformado, conhecer a Deus, entrar em um relacionamento real como um filho, uma filha, ter as minhas orações respondidas, ser guiado por Ele, ter o terror, o medo da morte, da condenação tirado de mim, ouvir as palavras de Deus, ser tratado como um filho, uma filha de Deus. Vir a Deus é ter acesso a Ele, é ter perdão de pecados, liberdade da condenação, liberdade de um coração mau que rejeita a Deus, é ter vida na alma, sentido e propósito em tua existência, verdadeiro sentido, verdadeiro propósito. Esse chamado é para isso. É ilustrado aqui como um banquete, é um chamado à ressurreição, ser transformado, ser salvo da condenação. E eu rejeito isso, querido amigo. Mas aqui uma última desculpa. Está no versículo 20. E nós devemos concluir aqui. E outro disse, casei-me com minha esposa e, portanto, não posso ir. Bem, em Israel há uma tradição, na verdade uma lei, que é requerido de um homem que, casado, se ele estivesse no período, na idade militar, ele deveria ser dispensado por 1 ano. Dispensado da obrigação militar para desfrutar sua nova vida com sua esposa. E aqui está a desculpa dele. Opa, eu tenho uma boa desculpa. Eu me casei, eu não posso ir, eu estou casado agora, eu preciso concentrar nessas coisas do meu relacionamento. Você percebe qual é a desculpa aqui? Mas algo interessante, ele nem mesmo tenta justificar. Ele nem mesmo tenta se justificar. Diferente dos outros 2 primeiros, ele diz, não posso ir. Os outros são pais educados. Peço que me hajas por excusado, por desculpado, porque eu tenho esse infortúnio. Eu não posso ir, sabe? Olha, eu estou aqui mais ocupado com isso. Oh, queridos amigos, esse jovem, ele tinha tempo. Ele não estava na guerra, ele não estava no exército, ele tinha tudo que ele tinha, era tempo. E será que você realmente acha que a sua esposa querida seria colocada de lado? Não, ela seria muito bem-vinda junto com ele. Eles poderiam desfrutar um período desse casamento inicial, da lua de mel, indo visitar esse homem, esta casa, esse lugar maravilhoso e conversar com uma pessoa que se importa com eles. Claro, ele teria todo o resto da sua vida para o seu lar, a sua esposa. É uma desculpa, não é uma razão, não convence. O que impede esse homem, então? Qual é a sua desculpa? O que o segura? O que o mantém longe do Senhor? Bem, o que mantém longe são relacionamentos. Quantas pessoas têm tapado o ouvido para o chamado de Deus ao arrependimento e à fé por causa de relacionamentos? Eu entendo que eu preciso ir ao Senhor, mas o que os meus amigos dirão? E eu estou acostumado a ouvir a minha família fazer chacota de Deus e chacota da Bíblia e chacota. O que eles dirão quando eles souberem que eu pisei numa igreja de crente? E o que meus colegas da zoeira vão falar quando ele falar que eu estou lendo a Bíblia? Estou lendo a Bíblia, vão acabar comigo, vão me escarnecer. E eu tenho aquelas pessoas que eu tenho bons momentos com eles, e gargalhada, e a gente faz treta e zoeira, e é maravilhoso. E isso vai acabar, eu não posso. E eu tenho aquelas pessoas com quem eu jogo meu futebol, e a gente conversa sobre tantas coisas, coisas profundas às vezes. O que eles vão dizer se agora eu estou lidando com igreja, Deus, religião? Eu não posso. Relacionamentos. Casei-me, peço que me desculpe, eu não vou. Queridos amigos, você ouve a palavra do Evangelho, você pensa a respeito, tua mente é convencida, você sente a necessidade, percebe a verdade da palavra de Deus, a brevidade da vida, o chamado para o Evangelho, e você diz,
quando esse pessoal descobrir, eles vão me perseguir. O que meus amigos pensarão? Se eu disser para eles que eu não quero mais esse estilo de vida, e que a minha mãe, meu pai e meus irmãos vão começar a falar comigo, você virou um fanático, você ficou doido, o que essa igreja fez contigo? Eu não quero mais aquele ambiente de mentira e ter alegria em xingar e prazer em praguejar e rir e falar mal dos outros. Eu não quero mais isso. Eu quero vida, eu quero perdão, eu quero conhecer o meu Criador, eu quero salvação. Eles vão acabar comigo, eu vou perder minha herança, eles vão me lançar fora de casa. A maledicência, o ciúme, e tudo aquilo que eu me envolvia tinha alegria e prazer, essa autoentusiasmo, aquelas conversas sensuais e carnais. Se eu disser agora que eu aprendi na Bíblia que tudo isso é pecaminoso e é odiado por Deus, eles vão me desprezar e me colocar de lado. E aqui está o perigo de perder um benefício. A minha família, que dirá? Crer. A minha família é intensamente religiosa, supersticiosa. E quando eu disser para eles que salvação é somente por meio de Cristo, pela fé neles, eles vão me excomungar. Eu vou ser excomungado da paróquia, ser excomungado, tratado como uma pessoa, um pária da sociedade. Fora da comunhão, excomungado, fora da comunhão, lançado fora, vomitado para fora. Quando eu disser para eles que salvação é por meio da fé e em arrependimento, graça é Cristo, a sua vida, a sua obra, não minha religiosidade, que salvação não é o batismo, é vir a Cristo em arrependimento como pecador. O que eles vão dizer de mim? Você é um fanático agora, você acha mais santo do que os outros com essa tua Bíblia. Você quer saber de Bíblia agora? Fanatismo de Bíblia, vai idolatrar a Bíblia agora? Só fala de Jesus, cuidado com a idolatria. O que eles vão dizer? Eu temo. E a minha esposa e meu marido? Oh, isso vai abalar elas. Então, eu peço, Senhor, que me tenha por desculpado. Mas eu prefiro mais estas coisas do que a eternidade, do que um Salvador, do que um amigo no céu, do que perdão, do que a vida com Deus. Que desculpa, não é? Eu não posso, mas o que ele deseja dizer é: eu não quero. Talvez tenha sido assim com você até aqui. As desculpas dessas pessoas, nada mais do que rebelião aberta. Pessoas que abertamente rejeitam o Criador. Queridos amigos, eu concluo aqui, não é uma questão apenas de crer em Deus, de crer que a Bíblia é a palavra de Deus, de crer que Jesus Cristo é o Salvador e que Ele de fato salva, Ele perdoa. Não é apenas uma questão de concordar com isso, é uma questão de ir ao seu chamado. E ir a Cristo é ir a um lugar de arrependimento. Este lugar não é um lugar geográfico, é ir aos pés do Senhor e ir em oração, a alma se dirigir a Ele, clamando e se entregando por inteiro. Crer em Deus apenas não é difícil, mas é muito mais do que crer em Deus. É ir a Ele por meio do caminho que Ele estabeleceu, Cristo, arrependimento e fé. Bem, há uma advertência aqui nesta parábola, porque mencionei no início que é uma parábola de advertência. Está no versículo 21 a 24. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: saí depressa pelas ruas e bairros da cidade. Lembra, você está falando ao judeu. De Jerusalém, vá para Samaria até os confins da terra e traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos, espirituais, é claro. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: saí pelos caminhos e valados e força-os a entrar. Isto é, pega pelo braço, pela mão, eles estão se afundando no lodo, puxa-os para fora, para que a minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Porque eu vos digo que nenhum daqueles que ouviram o meu convite tantas e tantas vezes e o rejeitaram provará da minha ceia. Quanto tempo você ainda tem? Quanto tempo, querido amigo, rejeitando o chamado do Evangelho? E disse o servo: feito está como mandaste, e ainda há lugar.
Uma das coisas que mais me surpreendeu ao estudar no livro de Gênesis sobre a arca do Senhor para a salvação do povo de Deus foi um detalhe que às vezes passava despercebido. A arca, ela foi feita muito maior do que o necessário para conter todos aqueles animais e 8 pessoas. Assim, dentro daquela imensa arca, parte dela estava com as pessoas bem folgadas e os animais, uma grande parte vazia. Por quê? Senhor, está feito e ainda há lugar. Porque aquela arca não era apenas para a salvação de animais. O convite de Noé e o seu chamado era para pessoas. Aquele era o lugar preparado para homens e mulheres que ouviram Noé dia e noite: vinde, venha, entre. Por isso havia tanto lugar. Senhor, foi feito o chamado do Evangelho nesta noite. E ainda há lugar. E você se coloca de fora deste chamado, querido amigo, querida amiga. Há um tempo específico para buscar a Deus, conhecer a Deus, ser perdoado, ser aceito, e há um dia de julgamento. Não se permita passar este limiar da paciência de Deus e rejeitar a Deus de tal forma e declarar isso: eu não preciso, eu não creio em Jesus Cristo, no Salvador, em Deus. Deixa eu falar logo, não posso ir, não quero ir, e ser ceifado e levado e terminar teus dias. Sim, você não dirá isso com palavras, é claro, mas dizer isso com ações o tempo todo, lançando fora a graça de Deus, pisando sobre o sangue precioso de Cristo, rejeitando a voz de Deus em sua palavra, tapando os ouvidos e não respondendo ao Evangelho da graça redentora. Qual nécio nós podemos ser? Qual foi a tua maior experiência na vida? Quando você olha para trás, maior, aquela que fica marcada na tua mente, traz grandes memórias. Acaso foi a escolha da carreira, você escolheu a carreira certa e tudo deu certo depois, materialmente, financeiramente na tua vida, e você sempre lembra: que bom que eu escolhi esta opção no vestibular, o que quer que seja. Foi o teu casamento, e um casamento que deu certo, belo, como se diz por aí, ou foi o nascimento do primeiro filho, da primeira filha, que momento especial? Qual foi a tua melhor experiência que ficou marcado na tua mente? Querido amigo, a conversão, experimentar a salvação na alma, não há nada maior do que buscar e ser encontrado e experimentar o perdão de Deus na vida. Você nunca esquecerá, você nunca voltará atrás. E essa experiência te acompanhará até o final. Não há nada maior. Eu não consigo ilustrar mais isso. Você foi chamado hoje. É assim que ele chama. Um chamado geral foi lançado. Certamente o Espírito de Deus fez um chamado particular à consciência. Você precisa ouvir e responder esse chamado. Você precisa ouvir. Esse momento irá chegar e nós estaremos tão conscientes diante de Deus no julgamento quanto nós estamos aqui agora. Esse momento irá chegar. E eu temo, queridos amigos, e espero. Eu temo e espero que não seja, mas possivelmente será. Talvez o Senhor me chame e eu tenho que testemunhar contra você nesta noite, na eternidade, que eu te mostrei, e que eu urgi, e que eu te expliquei, e que eu tentei representar e mostrar o coração de Deus aqui. Você entendeu e você lançou fora. Oh, que isso não aconteça. Volte-se hoje para Ele. Clame a Ele, se entregue a Ele, e Ele fará o mais. É Ele quem te salva, e não você a si mesmo. Lance-se pela fé, em arrependimento e fé, e Ele te salvará. Essa é uma promessa do Salvador. Vamos orar juntos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, toma estas verdades, estes sentimentos,
e imprime, Senhor, no tecido da nossa consciência de tal maneira que não saia dali. E que não nos dê descanso e paz até que, por fim, encontremos paz e descanso pela salvação em Cristo Jesus. Tem misericórdia desta congregação. E se há, tu sabes, se há alguém aqui tão recalcitrante, tão resistente, intocável pela palavra, chama internamente, causa, se necessário, um terremoto na alma. Usa mesmo, ó Senhor, destas palavras, purifica os erros, dá que as falhas na comunicação não fiquem na memória, mas somente aquilo que é proveitoso para conduzir estas almas à eternidade, a Cristo, antes que seja tarde. Põe os seus olhos no Salvador para vê-lo, para conhecê-lo, para amá-lo, para ser salvos, serem salvos por Ele. Salvos, salvos e salvos para sempre. É o que clamamos em o nome do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém.